José Manuel, o que é que se passa num país onde se gasta cada vez mais dinheiro público e há também cada vez mais queixas de paralisia dos serviços públicos? O que é que está aqui? Onde é que isto se está a perder? Olha, não sei onde é que se está a perder, não é um problema só nosso, é um problema que está aparentemente a acontecer noutros países e talvez tenha a ver um pouco com várias questões, depois podemos aprofundar melhor, mas que são, por assim dizer, dessintonias, particularmente em países, dessintonias entre aquilo que é o que se exige ao Estado e aquilo que se receia o poder do Estado, ou o que se exige aos governos, e depois a seguir se limita ao poder dos governos. Aquilo a que aparentemente temos assistido e assistimos muito nas últimas décadas, e não só em Portugal, é que há praticamente todos os países, mesmo países às vezes governados por políticas com preocupações mais liberais em termos económicos, há poucas exceções a isto, o gasto público tem crescido. Portanto, as poucas exceções, por exemplo, são a Suécia, mas por causa de uma reforma no sistema de segurança social. De uma forma genérica, e isso é algo que, quando nós olhamos para as percentagens da riqueza nacional que vai para gasto público, quase todos os países têm crescido ao longo das últimas décadas, uns mais depressa, outros mais devagar, outros, quer dizer, depois da crise das dívidas soberanas houve aqui alguma acalmação, digamos assim. Sim. Mas ao mesmo tempo que isto acontece, e que há muito argumento, por exemplo, um argumento que ouvimos imenso a António Costa, que era, estamos a gastar mais, cada vez que havia um debate no Parlamento, aqueles debates que primeiro eram, sei lá, mensais ou trimestrais, já nem me recordo, depois passaram outra vez a ser quinzenais, com o Primeiro-Ministro, ele repetia esse argumento, mas nós em 2015 gastávamos X com a saúde e agora gastamos mais 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 milhões. E as pessoas viam que os problemas na área da saúde se iam acumulando, se iam cada vez havendo menor capacidade de resposta, mais listas de espera, mais pessoas sem médico de família. Portanto, onde é que havia esta aparente desintonia entre mais dinheiro e menos resultados? E isto é algo que nós podemos aplicar a outros países e que tem vindo a ser objeto de alguma reflexão. Uma parte disso tem a ver com, quer dizer, eu acho que isto tem a ver com dois fenómenos que correm em paralelo. E temos falado de ambos aqui, talvez mais de um do que de outro. Um é a existência e a exigência de cada vez mais regulamentação. Portanto, cada vez tudo está mais condicionado por normas, o que implica que para a simples verificação dessas normas, além da complicação que muitas vezes é cumpri-las, é necessário insistir em burocracias, e a burocracia, por definição, complica tudo, não é? Portanto, e isto já o Kafka falava do assunto há mais de um século, não é? Portanto, não é uma invenção recente. Não é novo. Não é novo. Portanto, é um tema que, por exemplo, foi objeto do famoso relatório Draghi, que tem basicamente dois ângulos de abordagem. Um é temos que tirar regulamentos, outro é temos que arranjar um orçamento europeu maior. Pronto. As duas coisas são muito difíceis de concretizar, porque a lógica dos regulamentos é uma lógica que hoje está, portanto, e cruza com outro ponto que eu vou dizer a seguir, que é a lógica de que nós queremos que o Estado controle porque desconfiamos um pouco de toda a gente. Desconfiamos do Estado e desconfiamos também dos privados e de iniciativas, e achamos que tudo o que não for regulamentado, controlado, verificado, está mal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto, que ontem estive a ver com alguma... Enfim, não vou dar opinião, porque não vou dar uma opinião sobre o tema, porque não conheço o suficiente, apesar de ter visto algumas coisas sobre ele, mas deparei-me com algumas coisas que são curiosas, que é o tema dos jacarandás da Avenida 5 de Outubro. Ora bem, para quem não é Lisboa, exatamente. É em Lisboa. A Avenida 5 de Outubro é em Lisboa, porque há muitas Avenidas 5 de Outubro por esse país fora. Ora bem, ponto 1. O jacarandá é uma árvore muito característica da cidade de Lisboa,
que em maio tem umas flores lilazes Lindas. particularmente vistosas e lindas. Fora desse período é uma árvore um bocado chata, porque as flores depois caem, depois ficam as calçadas todas pegajosas. A árvore fora desse período parece assim uma árvore assim um bocadinho deslavada, mas pronto, tem esse momento de glória. E eu lembro-me, por exemplo, quando que havia pelo menos um lisboeta, não é lisboeta, ele é duriense, mas um habitante de Lisboa que todos os anos escrevia um texto sobre os jacarandás, que era o António Barreto. Tinha classicamente, agora por acaso eu também não tenho reparado, mas sempre que havia os jacarandás, ele fazia um elogio aos jacarandás. Não e as redes sociais também se enchem de roxo. De roxo, assim, e eu tenho nas minhas redes sociais também tenho muitas fotografias de jacarandás. Quer dizer, agora há muitos anos que não ando por fotografias lá, mas se for para trás encontro lá fotografias de jacarandás. Eu devo dizer que há, das árvores urbanas, digamos assim, não é a minha preferida. Não interessa para o caso. Há uma que eu gosto mais por razões muito particulares, mas que também só tem um período em que é muito bonita, que é o outono, que fica com umas cores entre o amarelo e o dourado lindíssimas, que são a ginkgo. A ginkgo é uma árvore menos presente em Lisboa do que os jacarandás, mas que agora começa a ser muito, por exemplo, a zona da Expo tem muita ginkgo, porque é uma árvore que vem da China, é uma espécie de fóssil vivo, portanto é uma árvore muito estranha, muito original, com dois sexos, árvores femininas e árvores masculinas, mas que tem umas folhas em forma de leque que ficam douradas na altura do... Portanto, há umas, por exemplo, no Jardim das Amoreiras, outras no Jardim Tropical, Tropical, aquele que fica em Belém, Jardim de Belém, que são muito bonitas. Mas pronto, não interessa agora qual é a árvore que eu prefiro. Portanto, agora, eu ontem verifiquei várias coisas. Primeiro, há um tipo de fanáticos das árvores como que são, porventura até farão, enfim, conseguem ultrapassar aqueles grupos dos fanáticos dos animais que acham, como já apareceu inclusivamente, agora foi publicado também um livro sobre isso, este foi em Inglaterra, a dizer que os animais têm que ter praticamente direitos humanos, não é? Os vermes têm que ter praticamente direitos humanos. Portanto, direitos, quer dizer, ao nível do direito humano, de respeito. Portanto, as coisas estão a chegar. E há quem tenha isso. Eu, por exemplo, e agora vou contar, gosto imenso de árvores, vivo no meio das árvores, não me arrancam de lá, apesar de ter que fazer muitos quilómetros todos os dias. Até trazes o tema das árvores ao Ivan Storé, não é? Portanto, exatamente. E votas, não é? E votam em árvores e tudo. Portanto, agora, houve lá uma polémica recentemente também com algumas destas pessoas. Porquê? Porque na estrada que eu faço todos os dias, que é a estrada do Cabo da Roca, digamos assim, para ser mais fácil, houve uma limpeza de árvores aqui há não sei se já, uns meses atrás, ou talvez um ano atrás, que andaram lá a cortar árvores junto à estrada, até porque as árvores tinham crescido tanto que as caminhonetas de turismo, algumas já não conseguiam passar, ou estavam... Vamos lá ver, vamos tirar as caminhonetas de turismo, tem má imagem, os autocarros já estavam a ter dificuldades, ficavam com os tetos, os telhados riscados. Portanto, houve ali nos casos poda, noutros casos mesmo corte de árvores, e que eu vi algumas. A casa onde eu vivo dá para a estrada, portanto, algumas exatamente no limite do lugar em que eu vivo, portanto, vi o que é que estavam a fazer, o que é que eles estavam a cortar, o que é que não estavam a cortar, como é que estavam a fazer ou não estavam a fazer, e disse, isto está a ser bem feito, é um trabalho que está a ser bem feito, eles estão a tirar eucaliptos, acácias, pinheiros, que há muitos pinheiros naquela zona que não são naturais dali, e estão a deixar os carvalhos, estão a deixar os sobreiros, estão a deixar os medronheiros, estão a deixar essas coisas, portanto eles estão a fazer aqui uma limpeza com cabeça, e num caso ou outro, por exemplo, no caso de alguns sobreiros, fizeram uma poda, portanto tiraram os ramos que estavam já dentro da estrada e deixaram os outros. Bem, ainda bem que fizeram, houve manifestações, houve pessoas que se amarraram às árvores, houve 30 por uma linha lá na minha zona. Como é que ele é um bocadinho... Não é o centro de Lisboa, não deu muitas notícias nos jornais, mas eu assisti e achei, pá, e algumas pessoas me mandaram, então não falas sobre isto no teu programa? Claro que não falo, o que eles estão a fazer está bem feito. Não, mas isto é um negócio dos madeireiros. Bem, olha, ainda bem que fizeram aquilo, porque essa estrada hoje é um cemitério. Depois do temporal. Depois do temporal. Aliás, a serra está um cemitério.
a serra está literalmente um cemitério. Estamos a falar de, provavelmente, enfim, não há levantamentos finais ainda, é a segunda vez a primeira vez foi em janeiro de 2013, não já me lembrava a data, mas consegui recuperá-lo ontem. A primeira vez que passou ali uma espécie de pequeno ciclone e que na altura foi dramático, designadamente para o Parque de Pena, portanto que é um parque, quer dizer, muito, muito importante, foi 19 de janeiro de 2013, e na altura, mas foi uma coisa assim um bocadinho muito mais localizada, não foi como esta. Esta, na fachada norte, na fachada sul da serra, porque o vento vinha de sul, eu vivo na fachada norte, pá, está tudo deitado abaixo. Se no dia em que houve aquilo, eu não pude vir pela estrada, porque a estrada estava cortada, andavam lá os bombeiros e a proteção civil a cortar as árvores. Bem, se eles não tivessem cortado as árvores, eu provavelmente teria havido casas que teriam ficado destruídas, porque as árvores teriam caído por cima delas, algumas daquelas que já não estavam lá para cair. Pronto. Dito isto, no caso do Jardins de Lisboa, o que eu descobri são várias coisas curiosas. Bem, independentemente do projeto, porque é um projeto que na aparência, parece ter pés e cabeça, portanto, nós estamos a falar de duas coisas. Construção de um parque subterrâneo numa zona onde vai haver habitação, sendo que a maior parte da habitação que aí vai ser construída depois de muita polémica, décadas, isto já é uma história que leva décadas, estamos a falar da Feira Popular, é uma história que leva décadas, o projeto acabou por ser, é um projeto do Cisa Vieira e do Souto Moura, portanto, dá algumas garantias, direi eu, há quem gosta, há quem não goste, há quem gosta, há quem não goste, a maioria da habitação que lá vai ser construída supostamente, eu digo supostamente porque depois há outros problemas, é a preços controlados, a custos controlados, será para ser mais barata, mas é necessário, portanto, vão para ali viver pessoas, vai ser necessário locais para estacionar os carros, que as pessoas ainda continuam a usar carros, automóveis, e além disso aquilo fica perto de um nó muito importante, que é o nó da estação de metro de Entre Campos, do terminal das caminhonetas que chegam, algumas delas da periferia, e de um cruzamento entre o comboio e o metro. Portanto, é uma zona onde faz sentido haver mais lugares para estacionar, para que esses carros não entrem no coração da cidade, onde as coisas são mais complicadas ainda, não é? Portanto, aquilo não sendo na periferia da cidade, é relativamente periférico. Bem, nesta operação vão ser arrancadas não vou dizer agora os números em detalhe, N jacarandás, alguns vão ser transplantados, o que não é uma operação fácil, são árvores grandes, alguns vão ser transplantados, outros vão ser abatidos, puramente abatidos, alguns deles estão doentes, portanto nem sequer, portanto já têm muitos anos, estão doentes, e o balanço final, entretanto, a rua cá em cima, portanto, aquela parte assim de outubro, o passeio central, que atualmente é um parque de estacionamento, passará a ser pedonal, portanto, há ali uma coisa que em termos urbanos é bom, não é? Portanto, menos automóveis à superfície, pelo menos, e haverá mais espaço para mais árvores, e no final, segundo as contas da Câmara de Lisboa, haverá praticamente o dobro das árvores, outras espécies, haverá ginkgos também, haverá pereiras, enfim, não vou dizer a quantidade de variedade que ali vai haver de árvores. Esse troço, atualmente, não tem graça nenhuma. Não, é horrível. Só mesmo quando lá estão os jacarandás floridos. Porque é um troço em que as pessoas passam para depois ir para a Avenida das Forças Armadas, a própria zona da estação está bastante degradada, até porque há soluções de arquitetura que são muito bonitas na maquete, mas são um desastre depois na realidade, com achar-se que se fazia ali um pequeno anfiteatro com umas escadas, umas coisas. Na prática aquilo está transformado num urinol a céu aberto. Depois, porque os recantos só funcionam mesmo nas maquetes, depois há uma outra questão e que é o tipo de árvores. Tem de se pensar, quando se escolhem as árvores, tem de se pensar na limpeza urbana. Porque o que acontece muitas vezes é que as árvores que são... Para já as pessoas não passam assim no sentido do usufruto da rua. Por outro lado,
a rua tem, sobretudo na zona da estação de Entre Campos, uma acumulação extraordinária de lixo das árvores, porque as árvores são muito bonitas e o lixo das árvores é muito bonito em jardim, porque cai em cima de terra e essas coisas todas. Em espaço urbano, em sítios onde as pessoas passam, nomeadamente no acesso... Há outros problemas. Há depois problemas, depois há o óleo no chão, as pessoas... Porque as resinas... Há outros problemas. Por exemplo, quem for passear hoje para a zona da Expo, portanto, a zona ali de Oriente, há zonas que são jardim e pronto, tudo os jardins bem, são claro. jardins, tudo bem, não é? Portanto, designadamente o jardim, como é que é? Damião de Góis, não sei, é um nome desses. Agora não me recordo o nome do jardim. Mas, por exemplo, há outras zonas onde as árvores que foram plantadas já cresceram imenso, passaram 25 anos e rebentaram com a calçada toda e a gente tem de ficar a andar a pé ali. Tem de ficar a andar a pé. Pode, por exemplo, uma pessoa mais idosa pode tropeçar se não for sempre olhar para o chão e com muito cuidado. Com o andarilho não vai. E com o andarilho não vai. Portanto, as coisas... Portanto, quando estas coisas acontecem, o que é normal é, quer dizer, em alguns casos podar, em outros casos substituir as árvores, sabendo que elas depois vão crescer, porque é o ciclo normal. Quer dizer, as árvores que agora caíram à volta da minha casa, vão aparecer outras. Algumas que estão por baixo e que não tinham luz suficiente, já lá estão a crescer. Não tinham luz suficiente para crescerem, vão agora ter luz e vão crescer. E é o ciclo normal da natureza, digamos assim. Portanto, é assim que as coisas funcionam. Portanto, eu não tenho de repente árvores para a vida. Para a vida. Eu recordo-me, deixa-me só contar esta pequena história. Eu recordo-me que não foi na primeira, mas numa das primeiras casas em que habitei, tinha um pequeno jardim, um pequeno quintal, aqui em Lisboa, dentro de Lisboa. E quando eu fiz lá obras para ampliar a casa, que ela era uma casa muito pequenininha, e eu já tinha 2 filhos, na altura já tinha filhos, na altura já tinha escrito um livro, portanto, segundo aquela máxima do Essa, para ser homem faltava-me plantar uma árvore. Portanto, fui plantar uma árvore e escolhi uma tilha. Pedi ajuda ao meu irmão, que era engenheiro do ambiente, exatamente, e pedi-lhe onde é que ele arranjava uma tilha, que já tivesse assim meio crescida. Então ele arranjou uma, eu fiz o buraco, plantei a tilha, para não só pôr assim uma coisinha pequenina. Isso aconteceu talvez já há 30 anos, 30 e poucos anos. Já teve que ser cortada e arrancada, porque entretanto tinha crescido tanto, que já estava a causar problemas, não só àquele espaço, como estava a ensombrar tudo, como estava a causar problemas aos telhados, como estava a criar um problema na vizinhança, e pronto, foi tirado. Eu já não vivo lá, já não vivo nessa casa há muito tempo, mas ela ficou na minha família e, portanto, eu sei que houve uma altura que foi preciso cortá-la. No outro dia, uma destas guerras de Lisboa, por causa de umas tílias que existem numa escadaria em Arroios, e que a Câmara queria fazer qualquer coisa às tílias, não sei como que, se era podá-las, se era tirar algumas, não sei o quê. Pandemónio, porque não se toca nas árvores. Quer dizer, as árvores, como tudo na vida, quer dizer, como tudo na vida, tem quer dizer, há umas que podem ser seculares, milenares, oliveiras, há outras que crescem muito depressa e depois causam outro tipo de problemas, sobretudo se estiverem num ambiente que não é natural, que é o ambiente urbano. Ora bem, porquê é que eu demorei um bocadinho a falar disto? Porque isto é uma das razões que tem, segundo alguns estudos, bloqueado muito da capacidade de investir e desenvolver. Porquê? Porque de repente há algo, ao mesmo tempo, e isto é uma reflexão que neste momento começou a ser feita de forma muito, está a chamar muita atenção nos Estados Unidos. Portanto, foram publicados 2 livros, agora, muito recentemente, já este em 2025, 2 livros. Um chama-se, eu tinha aqui os nomes, um chama-se Why Nothing Works, portanto, porque é que nada funciona, o que é que está a matar o progresso e como é que devemos trazer de volta ao progresso. É de um senhor chamado Mark Dunkelman. Eu este livro não folhei sequer ainda, só vi recensões e entrevistas com o autor, mas trata-se claramente de alguém que se define como liberal quer dizer de esquerda, e que está preocupado com o facto de a cultura, haver um sistema que, sobretudo nos Estados que são governados pelos democratas, que é a esquerda americana, ser mais difícil fazer o que quer que seja. E ele dá exemplos, inúmeros exemplos, e depois que geram contradições. Já vamos dar, alguns exemplos são os mesmos que são dados num outro livro que se chama A Abundância, que é escrito por 2 jornalistas
ambos muito conhecidos nos Estados Unidos, são juristas famosos, daqueles mais famosos, e ambos também considerados muito, quer dizer, liberals à esquerda e, portanto, democratas. Ezra Klein, que neste momento é do New York Times, e Derek Thompson, que é do Los Angeles Times. E o que eles constatam são que, por um lado, a esquerda americana defende que deve haver mais habitação, mas depois, nas zonas que governa, não consegue construir habitação. Ou nas zonas onde tem dominância, a habitação tem mais dificuldade em haver novos investimentos. E, por outro lado, a esquerda americana defende, são dois temas que eles dedicam capítulos inteiros a isto, com muitos exemplos, defende que é preciso tomar medidas drásticas contra as alterações climáticas, mas nas zonas que governa, por exemplo, a Califórnia, uma das coisas que era bom que existisse era um comboio, um TGV entre Los Angeles e São Francisco. Entre Los Angeles e São Francisco há uma das estradas mais bonitas do mundo que eu já fiz, que é a Highway 1, mas é para andar devagarinho e andar a ver ali a paisagem. Depois o resto das pessoas vão pelo interior e é carros que não acabam e não há uma ligação ferroviária decente. Assim como não há TGV nos Estados Unidos. E porquê é que não há? Por causa dos regulamentos ambientais e por causa das campanhas ambientais, porque são duas coisas que andam a par. Portanto, por exemplo, em Lisboa, neste momento, só se pode transplantar ou tocar numa árvore se plantarem duas, mais se o balanço da emissão digamos, de captura de CO2 for o dobro. Portanto, o regulamento que está em vigor em Lisboa é este. Portanto, qualquer coisa que se queira fazer num jardim, num parque, numa rua, às vezes mesmo quando as coisas estão a causar problemas, implica arranjar outro sítio na mesma freguesia onde se plantem árvores que garantam que sejam pelo menos o mesmo número e que garantam a captura do dobro do CO2 que deixou de ser capturado por a árvore que foi abatida. Portanto, o que obriga a fazer cálculos que nem são nada óbvios e depois levanta logo a questão de saber capta quando? Quando tem 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos, quer dizer, qual é a altura em que se faz a conta? Pronto. Portanto, regulamentou-se tudo. Tudo está micro-regulamentado. E depois há grupos que nos Estados Unidos começaram na década de 70, ou de 60 mesmo, que se especializaram em processos judiciais. Isto acontece em outras áreas, não é só na área do ambiente, e cá em Portugal temos isso por todo lado. Por todo lado. Quer dizer, nós chegamos a alguns paradoxos, alguns casos, para as pessoas terem ideia. Independentemente dos erros que o Estado fez, o Estado também é às vezes muito incompetente na forma como faz os processos. Portanto, agora temos uma decisão judicial sobre a barragem do Pisão. A barragem do Pisão é uma barragem que fica no Crato, portanto, Alentejo, que está a ser estudada, olha, há mais tempo que o aeroporto de Lisboa. Desde 1957. Portanto, isto é, há 68 anos que há estudos sobre a barragem do Pisão. Finalmente havia uma decisão e dinheiro do PRR para a construir. Parou, em parte porque um tribunal, houve uma previsão cautelar, o tribunal deu razão aos grupos, porque estes grupos ambientalistas vivem muito desta litigância. Não são estes só eu estou a falar de ambientalistas, podia falar de outras áreas, de litigância. Há sempre qualquer coisa numa lei qualquer que lhes permite litigar. Como enchemos tudo de leis, e isto é um problema português, então na América ainda muito mais litigância, como imaginas, não é? Ainda muito mais. Portanto, e a litigância por vezes é uma litigância que pode ter fundamento. Neste momento temos, por exemplo, litigância por causa do Bição, temos litigância, é uma notícia de ontem, por causa da central de energia solar, 3 centrais de energia solar no Alentejo, portanto, na zona de Évora, do Divor. Portanto, tivemos, penso que neste momento está parado, já não consigo saber se está parado, se não ficou parado, mas foi travada há um ano, na Justiça, a construção daquilo que deveria ser a maior central solar da Europa, em Sines, com um argumento absolutamente extraordinário, entre outros, de que ia deitar abaixo eucaliptos. De repente,
O eucalipto passou a ser herói. Para quê? Basicamente porque os vizinhos, entre uma central solar e os eucaliptos, preferiam os eucaliptos. Quer dizer, é aquela velha questão, façam as coisas todas, mas longe de mim. Não no meu quintal. Não no meu quintal, not in my backyard. Portanto, é a expressão inglesa. Uma das coisas que, por exemplo, é mais interessante neste debate, com muitos dados, portanto, isto em Portugal não há nenhum livro destes, não há nenhum estudo destes que eu tenha encontrado, portanto, estou de vez em quando a recorrer ao exemplo dos Estados Unidos. É o que se passa em cidades como São Francisco ou Los Angeles, em que claramente é necessário construir mais habitação, mas onde não se está a conseguir isso. E não se consegue, muitas vezes, pelo regulamento, pelo que se exige que as habitações tenham, que é um problema que também temos em Portugal. Portanto, temos falado muito sobre isso. Portanto, apesar disso se ter aliviado um pouco com as últimas alterações legais ainda feitas pelo governo anterior, que foi a melhor parte desse pacote todo, provavelmente a única parte positiva, mas que não resolveu os problemas todos, nem de perto nem de longe, hoje há a convicção, quer dizer, se falarmos com construtores civis, eles dizem-nos, nós não conseguimos, quer dizer, os concursos para habitação social e habitação a preços controlados ficam desertos, porque as exigências que são postas do lado da construção são tantas que depois o custo que querem pagar por metro quadrado não dá, não bate certo, não conseguia perder dinheiro, portanto não faço, não concorro, nem sequer vou ao concurso. Portanto, e este problema é um dos problemas que também há nos Estados Unidos, com outro em cima dele, que é a litigância. Por exemplo, e nós também já vimos isto em Lisboa, que eu não sei se com razão ou sem razão, aliás, um dos casos em que vimos litigância foi ali no bairro da Helena, não sei se ele se recorda, que foi, ainda foi com a anterior Câmara, nem sequer já foi com esta. Sim, não, durou mais de 15 anos, penso eu. Não, havia uma litigância por causa de construir umas habitações de preços acessíveis, só que as habitações, obviamente, no teu caso houve uma litigância por causa da Cril, fez atrasar uma infraestrutura. A Cril é a circular de Lisboa, fez atrasar aquilo durante imenso tempo. Que ali passa enterrada e que aquilo que tinha por cima era literalmente, portanto há uma zona em que Lisboa acaba e começa a Amadora, não é? E aquilo era uma espécie de uma havia a estrada de Adamaia, que fazia, o que acontecia é que aquilo iria passar enterrada, como aliás veio passar. E durante anos foram anunciadas as coisas mais extraordinárias que poderia acontecer. E em cima daquilo tudo havia umas barracas, mas eram literalmente barracas, onde viviam os toxicodependentes. Pronto, e era anunciado o fim do paraíso, caso a Cril... Não, mas a razão de fundo, desculpa lá, Helena, tu moras lá, mas eu acho que havia uma outra razão, independentemente de estar abaixo das barracas, havia uma outra razão que alguns dos ativistas, nos bastidores dos ativistas dessa luta, que fizeram atrasar aquilo anos e anos. Era que eles preferiam que fosse em vale em vez de ser em túnel, porque se fosse em vale em vez de ter em túnel, eles tinham uma espécie de muralha entre as suas casas finas, ou meio finas, e continuam a ter, sim. E as casas menos finas da Adamaia. Sim, mas isso na prática acabou a ser assegurado. Está lá agora um lindo jardim, aprazível, as pessoas circulam, pode-se passar de um lado para o outro, embora realmente houvesse cuidado em relação aos... Acho que é a forma de conseguir que eles escalassem. Sim, conseguir que eles escalassem. Portanto, e não há conseguir ruído. Que eles escalassem com segregação social, é disso que estamos a falar. Não há ruído algum, porque um dos grandes problemas é que depois as pessoas nunca são confrontadas com... Então, a obra acaba por fazer-se. O que é que tem a dizer sobre isto? Daquilo que anunciavam que as pessoas iam morrer por causa da poluição, passou a haver muito menos, porque as pessoas estavam em fila todas na estrada militar, depois os automóveis, depois da estrada de Adamaia, depois porque ia haver... Também se chama estrada militar. É a estrada militar ou a estrada de Adamaia. Depois porque o ruído diminuiu extraordinariamente, não é? E portanto não aconteceu nada daquilo que tinha sido previsto. E isto é muito comum, e isto é um dos exemplos dado precisamente para os Estados Unidos, que é... E houve outros casos, por exemplo, quando apareceram os projetos das primeiras torres de habitação a preços acessíveis anunciados ainda pelo Fernando Medina. Uma era no Restelo, e houve uma revolta no Restelo, claro. Sim, uma zona chique, agora de repente ter aqui uma torre para gente
classe média, nem sequer estamos a falar de bairros sociais, classe média baixa, não ser a classe média alta que lá vive. Outra era depois acabou por ir para Benfica, não sei se o que é que lhe aconteceu. Nunca foi construída, porque também houve para lá umas trapalhadas. Portanto, nunca foi construída. E isto é uma coisa que também se passa exatamente nos Estados Unidos, que é, quando de repente alguém quer construir perto, aliás, eles dão um exemplo, estava a ver uma entrevista que dá um exemplo assim, que é uma família que dizia, protestava, não, nesta rua não se pode construir aquele bloco de apartamentos, porque isto vai estragar a vizinhança toda. E passado 2 dias, estavam a protestar porque não havia habitação para os filhos deles. Claro, quer dizer, se não deixam construir habitação, como é que há habitação para os filhos deles? Fernando Santos, e os números que está são... em estúdio, levanta... Fernando Santos, que está em estúdio, levanta uma mão. Não, claro, quer dizer... Levanta as duas. Há aqui, só para dar alguns exemplos, porque são exemplos muito significativos. Eu vou ler uma passagem do livro Abundância, que é assim, com tradução em cima do arco, o livro está em inglês. Em Los Angeles, foram construídas menos casas nos anos 70 do que nos anos 60. Menos casas nos anos 80 do que nos anos 70. Menos casas nos anos 90 do que nos anos 80. E nestas 3 décadas a população aumentou sempre. Resultado, neste momento a Califórnia, governada há décadas por democratas, enfim, tiveram lá o Schwarzenegger pelo meio, mas eleito pelos republicanos, mas basicamente governado por democratas, é o estado dos Estados Unidos com mais homeless, portanto, sem abrigo. Mais sem abrigo. E com menos condições para os sem-abrigo, menos abrigos para os sem-abrigo. Porque também ninguém quer os abrigos dos sem-abrigo perto da casa. Nós estamos com esse problema em Lisboa. Que as freguesias vão empurrar umas para as outras onde é que ficam os sem-abrigo. Não é? Portanto, é sempre assim em todo lado. Portanto, a combinação entre muita legislação e um ativismo que é supostamente muito apoiado por boas causas, mas no fundo acaba por ser egoísta, porque é um ativismo ou pelas árvores, mas são as árvores só para mim, ou pelo ambiente, mas é um ambiente só para mim, e que acaba por bloquear aquilo que essas mesmas pessoas a seguir se queixam como sendo falhas do governo. Portanto, por exemplo, menos habitação ou mais emissões de gases com efeito de estufa e por aí adiante. E, portanto, há aqui um nó que deve ser resolvido. E esta discussão é muito curiosa, porque no fundo tem a ver com algo que é muito cultural do ponto de vista da cultura política moderna. E atravessa, eu diria que é mais dominante em forças políticas mais à esquerda, mas também está presente então na Europa em todo lado, e em Portugal quase em todo lado, que é, por um lado, queremos regras para tudo. Queremos regras para tudo, quer dizer, e esta discussão recente sobre a lei dos solos é um bom exemplo disso. Mesmo pessoas liberais e que gostam de dizer que são de direita, andaram a dizer que se mudarmos a lei dos solos vai ser uma catástrofe, vai se transformar tudo vão nascer casas como cogumelos por todo lado. Portanto, queremos leis para tudo, e cada vez que... Eu nunca mais me esqueci de uma história que foi... Eu morava na altura perto do Aquapark, quando foi aquele desastre no Aquapark. Portanto, como se recordam, como os mais velhos recordarão, morreram umas crianças. Nas tubagens. Nas tubagens, quer dizer, nos escorregas, sim, porque havia uma tubagem que soltou uma tampa e elas foram sugadas para dentro de um tubo e morreram. E aquilo foi uma discussão enorme, houve manifestações, eu estive lá na altura, porque aquilo era mesmo ao lado da minha casa. Bem, qual foi a conclusão que se tirou e que eu vi tirar em todos os jornais, nos programas de televisão que havia na altura? Penso que já havia SIC. Havia SIC, não sei sim, se havia SIC notícias, mas pelo menos SIC havia de certeza. Não havia uma lei que regulamentasse isto. Quer dizer, aquilo que é, porventura, um erro de projeto ou um erro de construção, não se resolve com mais leis. Resolve-se com melhor projeto e melhor construção, e às vezes aprendendo, porque erros cometem sempre, não é? Os regulamentos não conseguem prever tudo, e quando tentam prever tudo, bloqueiam tudo. Mas uma cultura que então em Portugal é muito dominante, mas que está um pouco por todo lado, precisamos de mais regulamentação e precisamos de mais Estado a fazer as coisas. Quando nós tentamos perceber porque é que, por exemplo,
nós temos mais casas a ser construídas por 100 mil habitantes no Texas, que é governado por republicanos. Se bem que Austin, que foi o exemplo que eu dei hoje de manhã no lançamento, Austin é sobretudo governado por presidentes de Câmara democratas, mas as comparações são de 1 para 10 entre o rácio de construção de habitação por mil habitantes, quando comparamos Austin com Los Angeles ou com São Francisco. Portanto, e a pressão que existe sobre São Francisco ou Los Angeles não é menor. Quer dizer, neste momento Austin está a ter uma pressão muito grande porque as pessoas estão-se a mudar da Califórnia para o Texas. Portanto, porque já na Califórnia tudo isto depois faz disparar os preços, como é óbvio, não é? Portanto, as pessoas queixam. E em Portugal temos sempre o mesmo discurso, por exemplo, sobre a habitação. Falta habitação. O Estado tem que construir habitação. E ninguém repara que quando não faltava habitação e havia habitação de sobra, construíam-se em Portugal chegaram-se a construir 120 mil habitações por ano. Há 25 anos. Não foi assim em tempos esquisitos. Não foi há 25 anos, princípio deste século. Agora constrói-se 10 vezes menos. Não, 10 vezes menos não. 5 vezes menos. Epá, nunca será o Estado a construir 120 mil habitações ou 50 mil. Quer dizer, 50 mil o Estado às vezes promete para um período de 10 anos. Estamos a falar ano a ano. Portanto, o problema não está... Quer dizer, nós ao mesmo tempo pedimos mais investimento público, mas não percebemos que o problema não está em haver mais investimento público. Está naquilo que impede que aquilo que permitia que há 25 anos se construíssem 120 mil habitações, hoje não permite. E não foi... Quer dizer, há muitas razões, muitas empresas que faliram, uma crise pelo meio, crise no mercado, muita coisa que aconteceu. Mas algumas das coisas que aconteceram têm a ver precisamente com as regras que se complicaram e com o ativismo do Not in Backyard que se complicou também. Porque ao mesmo tempo que há este desejo cultural de mais intervenção pública, mais regulamentação pública, há algo que vem do tempo dos hippies, que é uma desconfiança congénita em relação a tudo o que façam os governos. E os governos é que, no fundo, seja um governo municipal ou governo... coisa. E, portanto, é preciso sempre desconfiar. E depois, microcausas. Em vez de termos visões globais, temos microcausas. Quer dizer, eu só me interesso pelos jacarandás, porque se forem tília já não é importante. Quer dizer, tu dar este exemplo. E os animais só por animal de pelo. Ou se os animais só por animal de pelo. Porque se forem formigas em casa, as pessoas são capazes de não ter a mesma preocupação, ou baratas. São capazes de não ter a mesma... Apesar de que há pessoas que chegam a esse ponto. Portanto, eu creio que aqui há várias questões que atravessam as nossas sociedades. Em Portugal temos muito mais exemplos, quer dizer, eu dei este exemplo, mas temos aqui o aeroporto de Lisboa, por exemplo. O aeroporto de Lisboa continua a ser construído, mas neste caso é o Ministério Público, o próprio Ministério Público, que está contra o Estado, que deu licença para no fundo, fazer o quê? O aeroporto de Lisboa, neste momento, é uma vergonha. É uma vergonha. Quer dizer, eu achei graça porque um dos últimos voos que fiz, já fiz depois, mas um dos últimos voos que fiz foi o voo entre o aeroporto de Istambul, o novo aeroporto, e o aeroporto de Lisboa. Istambul, Turquia, Lisboa, Portugal. Eu parecia que tinha vindo do primeiro mundo para o terceiro mundo. Depois de sair do aeroporto de Istambul e aterrar no aeroporto da Portela, ou aeroporto Humberto Delgado, parecia que tinha vindo para o terceiro mundo, literalmente. Quer dizer, era uma coisa aflitiva. Agora foi um grupo de deputados da Comissão lá de Obras Públicas, fez uma viagem de estudo ao aeroporto de Istambul para ver como é que há de ser o nosso novo aeroporto. E toda a gente se surpreende com o tempo que demorou a construir o aeroporto de Istambul. Aquilo que ninguém pergunta é que regras é que impuseram o aeroporto de Istambul e que regras é que estão a querer impor ao nosso aeroporto em Lisboa. Se é que algum dia vão ter possibilidade de construí-lo. Porque, por exemplo, os chamados estudos de impacto ambiental estão cada vez mais complicados de cumprir. Eu lembro quando é que eles apareceram. Fiz um dos primeiros artigos publicados em Portugal sobre esse tema nos anos 80, portanto estamos a falar há 40 anos. Recordo-me de ter feito um trabalho sobre essa coisa boa que ia chegar, que eram os estudos de impacto ambiental. Hoje, os estudos de impacto ambiental, além do tempo que demoram,
da litigância que geram, litigância imediata no momento em que eles são feitos, a seguir são uma espécie de camisa de forças de onde às vezes é muito difícil sair. Quer dizer, e nós podemos, outro exemplo daquelas coisas... Pode ser só o último? Só para acabar, é o último. Minas do Barroso, Minas de lítio. Minas de lítio do Barroso. Quer dizer, nós dizemos, precisamos construir mais carros elétricos. Os carros elétricos precisam de baterias. Não podemos depender tanto da China para as baterias. Nós não podemos ter minas na Europa. Porque o problema não é só no Barroso. Há no Barroso e agora há outra controvérsia na Sérvia. Porque vai haver uma mina maior na Sérvia e, portanto, nem penso, já está a ler a imprensa europeia, já está tudo cheio de artigos. Aqui, ainda por cima, no caso da Sérvia, é uma empresa mineira super mal afamada, que é Rio Tinto. Portanto, já está tudo aos saltos por aí. Portanto, quer dizer, nós não... Olha, havia uma coisa que a minha avó me dizia quando eu era pequenino, que é, não queremos ver ao mesmo tempo sol na era e chuva no naval. Portanto, e temos de fazer opções. Portanto, temos de fazer opções. Não há opções ótimas. Há a melhor opção possível face aos dilemas que são os dilemas da nossa vida. Nós, na nossa vida privada, fazemos isso todos os dias, mas não deixamos na vida pública que isso aconteça.